Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães. Vocês estão no canal que trata de dicas de leitura. E o assunto aqui é religião, história das religiões, religião e filosofia, religião e história, tá? Literatura e religião. E continuando a nossa leitura, como começou em vídeos anteriores aí, sobre a patrística, tá? Então nós estamos lendo aqui os primeiros livros do cristianismo primitivo para responder aquelas questões do que é cristianismo primitivo, tá? Se o protestantismo é uma volta ao cristianismo primitivo, que foi corrompido durante a Idade Média, né? Então vai responder essas questões, né? Ou se o protestantismo, por exemplo, ele é uma modernização, né, do cristianismo que ficou muito medieval, muito feudal, vamos modernizar esse cristianismo aí. Então, é possível as duas coisas, ele ser uma volta e também ser uma modernização, tá? A questão do gnosticismo, se o gnosticismo já existia em que nível que ele era do cristianismo, e o cristianismo que existe hoje é um falso cristianismo. Já vi isso na internet, tá? A gente falando que a gnose, como se fosse uma coisa única, né? Se tivesse uma igreja gnóstica, gnosticismo é um movimento, nós vamos falar mais sobre isso. Estamos lendo a história do Império Romano, né? Próximos vídeos, acho que o próximo volta aqui a leitura aqui. Esse aqui é mais história, tá? Mas vai falar de religião, tá? Nós já fizemos vídeo aí sobre religiões do Império Romano, gnosticismo, mitraísmo, etc. Tá bom? Então, o pastor de Hermas, onde nós estamos falando, é numa época de os primeiros séculos, né? Então não tinha uma doutrina formada, não tinha um cânone formado. Então existiam as três pessoas, sempre, né? As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas qual que é a relação entre as três pessoas, tá? Então há o batismo tanto no nome da Trindade como o batismo de Jesus, tá? No nome que eles falam, no nome, tá? O batismo de família inclui a criança, tá? E o batismo de imersão, de aspersão, etc. Então tudo isso a gente já viu, né? E o pastor de Hermas tem alguns detalhes que a gente vai abordar hoje. Então o pastor de Hermas ele é um conjunto de visões apocalípticas, no sentido ali de revelações, né? Que vão lembrar muito o livro de Daniel, muito o livro do Apocalipse, a revelação de João, certo? E tem sempre um fundo moral, sempre a ideia da penitência, do jejum e oração, tá? A persistência, a tribulação que os cristãos passam, principalmente se realmente esse livro é de Roma, né? Quem escreveu foi um romano, seja um cristão romano. E aí vai ter as visões da torre, que a gente já falou lá que é a igreja, né? Tem o vídeo anterior que eu falei, a igreja. E vai ter uma visão da fera, grande fera, que é assustadora, mas aí é a tribulação que chegará em breve, tá? Então ele fala que a tribulação ela é próxima e a igreja passará, que será uma aprovação. Então, algumas leituras futuristas do Apocalipse vão falar assim que a igreja não passará pela tribulação. Tá? Então tem também essa leitura aí. Mas aqui entende-se que a igreja, né, pela questão de provar, vai ter que provar os verdadeiros santos, né? A questão da penitência, porque se a igreja dormir, né? Se a igreja der uma cochilada, não será aprovada, né? Tem essa questão dele vai testando as pedras, tem essa questão aí que é bem alegórica, tá? Inclusive o que eu falei, assim, eu estou relendo aí o Peregrino, né? Do John Bunyan, do século XVII, né? Século XVII. E é muito alegórico também. Então, será que ele leu Hermas, né? E aí tem a figura do pastor, o pastor esse intérprete, assim como tem lá no Peregrino, tem um intérprete, isso aqui o intérprete lá no Peregrino é uma figura do Espírito Santo. E aqui o pastor é o Filho de Deus e também é. Há uma certa aproximação aí dos filhos de Deus, Jesus, né, que não tem esse nome aqui, mas é o Espírito. Tá? A gente vai, essas questões aí, e talvez por isso o pastor de Hermas não seja fechado no cânone, tá? Por essas questões. Porque aí nós vamos problematizar. Muito bem, então tem as visões, tem os vários mandamentos, então vamos resumir os mandamentos, tá? Como é que era. Lembrar que esse é livro didático, tá? Livro didático é usado para catequese, assim como Didaquê ou a Didaquê, que também está nesse volume, tá? Então, há um só Deus, tá? Há um só Deus, monoteísmo, não caluniar, não mentir, manter a castidade, tá? A paciência, a justiça, o temor a Deus. Estou enumerando os mandamentos, é claro que ele vai explicar de forma muito didática, porque esse livro é usado em catequese lá nos primeiros séculos, tá? A abstinência, tá? A abstinência do mal, né? E fazer as boas obras. Então não é só ficar abstinente, não. Você tem que fazer boas obras, tá? Então as duas coisas. Você tem que abster do mal e fazer o bem. Aí a conversão e a penitência, sempre como uma jornada espiritual, você não pode cochilar, né? Você não tem que dar abrigo à tristeza, tá? O cristão não pode dar abrigo à tristeza, porque estar cheio do Espírito Santo é afastar a tristeza, por exemplo. Não ouvir falso profeta. Como é que você reconhece o falso profeta? Pelos seus frutos, tá? Pelos seus frutos você reconhece. O cara fica profetizando aí, mas
né, a vida dele, tá, a obra dele, né, reflete o cristianismo, então é isso, tá? Então não ouvir o falso profeta. Aí como é que é o falso profeta? Olha o que ele está fazendo, né? Não é só o que ele está falando, porque ele pode falar belas palavras, mas o que ele está agindo, né? E sempre ter o desejo bom, tá? Porque o ser humano tem desejo, é uma máquina de desejo, o ser humano, mas sempre selecionar os bons desejos e abolir os maus desejos, tá? Então esses são os mandamentos. São então 12 mandamentos. As parábolas, tem uma série de parábolas, geralmente são imagens rurais, né? Assim, igual as parábolas da Bíblia mesmo, no Testamento lá, dos Evangelhos, que são figuras que, né, que a pessoa entende na época. Elas são lavouras, vinhas, né, árvores, tipo de folha, e sempre com a leitura alegórica, e o pastor, ou o anjo da penitência, né, depende de como ele é apresentado aqui, ele vai interpretando essas visões nessas parábolas para o Hermas aqui, que é que está narrando a história, tá? Um grande penitente, ele sempre aquele medo de não estar salvo, será que eu serei salvo? É meio calvinista isso, nossa, será que eu não serei salvo, né? Então tem as várias árvores, as várias folhas, as folhas que estão meio trincadas, as folhas que estão meio secas, aí são tipos de pessoas, tem que ler aqui, tá? Aí tem lá a figura do Senhor da Vinha, igual tem na Bíblia também lá o Senhor da Vinha, tá? Os tipos de ramos, aí vai descrevendo os tipos de ramos, os tipos de montes, de montanhas, os tipos de pedra, as pedras são mais redondas, pedras que são adaptadas à construção da torre. Que essa imagem da torre, que é a igreja, né, volta recorrente, por exemplo, nas visões e recorrente nas parábolas. Tá? A ideia é de que uma grande torre está sendo construída, as pedras estão sendo escolhidas, algumas pedras se encaixam perfeitamente, outras são encaixadas, né, são aceitas e aí passou a dar um jeito, e outras são rejeitadas. Né? Então tem essas pessoas que já vão ser os santos, né, pessoas que vão brilhar na construção da igreja, aquelas pessoas que terão que fazer penitência para, né, sempre essa ideia de que tem que se ajustar, né? Ele vai fazer penitência e aí ele vai criticando aqueles hipócritas, né, que as pessoas que se apresentam como santas, mas são hipócritas, apresenta aqueles que são traidores, vão trair a causa, né, primeira tribulação que tiver, vai trair a causa, aqueles que usam o poder da igreja, da religião, para usufruto de poder, né? Então o pior é aqueles que usam, né, que vai usar a igreja, usar a doutrina como uma forma de subir na vida, por exemplo. Né? Então ele vai enganar as ovelhas. Né? Então sempre tem o falso profeta, o falso pastor. Então ele sempre está falando isso, ó, cuidado com esses falsos pastores, que vai falar que vamos por esse caminho. Então ele fala sempre o tempo todo falando, olha, tem os falsos pastores, os falsos profetas, né, que estão sempre circulando pela igreja ali. Tá? E aí são os vários grupos que estão naquela época. Vários grupos gnósticos, né? Vários grupos ebionitas, docetistas, e maniqueus, montanistas. Então, vários grupos que tinham naquela época, cada um tinha uma concepção, por exemplo, de trindade. Né? Não tinha ainda uma doutrina da trindade, não tinha nenhum dogma. Né? Eu falei várias vezes, quando a igreja, né, no caso a igreja católica da época, precisa fazer um dogma, é porque há alguma dúvida sobre a doutrina. Então, há um dogma. Tá? Se não tivesse dúvida, não precisaria fazer. Tá? Então, por exemplo, não discute aqui o Logos. Tá? O Logos, que na alta cristologia, que a gente já viu, né, que tem aquela cristologia da adoção, né, da glorificação, em que Cristo é um santo que foi glorificado até sentar à direita de Deus. Na alta cristologia é o contrário. Cristo já existe, já é pré-existente na eternidade, né, ou seja, ele não é uma criatura. Na verdade, ele ajuda a criação, podemos dizer assim, né, entendendo o pensamento da época. Né. Então, a concepção, por exemplo, em Hebreus, a concepção no Evangelho de João e na revelação Apocalipse, né? O Alfa e o Ômega, né? Então, tem essa questão do Logos, que é a sabedoria, né? Então, já falei a diferença de você ler, por exemplo, Marcos e Mateus, algumas cartas de Paulo e não vou discutir que esse Hebreus é da carta de Paulo, tá? Porque tem essa questão aí toda, esse Hebreus, porque a cristologia de Hebreus é diferente. Por exemplo, falar que Cristo é Melquisedeque, que não tem nem origem, nem fim, né? Quem é Melquisedeque? Não tem genealogia, né? E aí coloca aí Cristo como um sacerdote maior do que o sacerdote judeu, né? Aí que é a discussão, Hebreus foi escrito depois do fim do templo, né? 70, né? Depois de Cristo, então tem essa discussão, Hebreus possivelmente nos anos 90, né? Então tem essa discussão aí. Se já tinha acabado, né, o templo, né, porque aí já não tinha. Jesus vai substituir o templo não existe mais, ele bem falou que não significa pedra sobre pedra, né, então não existe mais o templo, agora Jesus é o sacerdote. Né, então a ideia do santuário celeste, em que Jesus ele é o sacerdote. Tá? E aí a questão aqui na quinta e nona parábola, a questão do Filho de Deus. Esse Filho de Deus, vamos analisar aqui, as três figuras aparecem, né, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que o Filho de Deus aqui congrega as imagens alegóricas tanto do Filho de Deus quanto do Espírito Santo. Tá? Então a forma como ele fala,
Jesus, o homem, né, foi um ser virtuoso, um homem que foi glorificado e estava cheio do Espírito e por isso ele foi, né, aceito como um filho. Aí isso é apontado como um dos primórdios do adocionismo, tá? Adocionismo, que é não que Cristo seja sempre parte da Trindade, mas que ele foi glorificado até a Trindade, tá? Isso é adocionismo, ou seja, ele foi adotado como filho de Deus. E aí tem a questão depois que o Apolinário vai desenvolver de que a figura de Cristo, um homem, foi possuído pelo Logos, tá? Então, bem, cadê a alma humana? Né? Então aí tem um problema da heresia que tira a humanidade. Então a gente falou várias vezes, o problema das heresias, assim, algumas heresias levam Jesus muito para humano e outras heresias levam ele muito para divino. Então, se ele é só o Espírito Santo encarnado, né, dá a impressão disso, estou te falando. Por isso que o Hermes é complicado não colocar no cânico, porque é Espírito Santo encarnado, então, né, dá um problema, porque não é o Logos que está encarnado e o Espírito Santo foi, né, enviado pelo Pai e pelo Filho, né? Então, estou comparando. Vou fazer um vídeo lendo a Trindade seguinte Santo Agostinho, tá? Então, da mesma coleção que já tá no radar. Então, se fosse o Apolinário, séculos depois, 2 séculos depois, o Apolinário falasse, assim, o Logos, né, estava no corpo de Cristo, então, mas peraí, cadê a alma de Cristo? Né? Então a gente sabe que Cristo é homem e divino. Então, a Apolinário, nesse ponto, seria heresia. Tá? Agora, o adocionismo também é heresia, porque se Cristo está desde o início, e com Cristo foi criado o universo, né? Nele todos subsistem, tá? Por ele foi feito o universo. Então, há uma preexistência, entendeu? Então, o que ele faz aqui é um semimodalismo, que é confundir, por exemplo, o espírito, né? E a segunda e a terceira pessoa. Tá? Porque no modalismo, no sabelianismo, na verdade só existe Deus e ele se apresenta com essas pessoas. Né? Ora ele é o Pai, ora ele é o Filho. Né? Então, essa é uma das heresias também da época. Né? Mas é uma heresia que já tem a ideia de trindade, né? E aí vai ter que tentar explicar. Porque a questão dos três, você fala, não era um problema na época aqui. Tá? A igreja tinha os três, só que o problema ali é qual que é a relação? A subordinada, o filho é subordinado ao pai, o filho foi criado em algum momento pelo pai, tá? Então, essas que são as questões. Por isso que, por essas questões teológicas, depois nós vamos ver em Santo Agostinho, tá? Lembra ainda que a questão da trindade foi só depois de concílios, né? Então, o negócio é complicado. Alta teologia, tá? Alta teologia. E aí nós vamos ver a parte histórica, tá? Aqui no declínio da queda do Império Romano, que eu vou continuar no próximo vídeo, analisando a questão do Ário, né? Nós estamos mais ou menos nessa parte ali, a questão do arianismo, Atanásio, tá? Mais ou menos essa parte aí, porque eu já falei, deu um resumo ali do Suetônio, né? Tem que ler o Suetônio, tem que ler o Coulanges, lá a Cidade Antiga, e aí você vai ler, tá? Depois dos Antoninos, e aí vai começar as questões até chegar ao Constantino, a questão de Ário, né? E também os donatistas. Donatistas, aqueles que a igreja passou pela tribulação na época, aqueles que renegaram a igreja, né, não foram mais aceitos, nem para fazer cerimônia, né, para o sacramento. Então, aí os donatistas vão tirar esse povo todo, sendo que aqui, né, no Hermas, né, fala-se que a igreja vai passar pela tribulação e que a igreja vai ter as pessoas ali. Nem todo mundo vai se encaixar, nem todo mundo será santo. Tá? Então a igreja não é só de santo. Tá? A igreja também tem aquelas pedras que